bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Quando a gente olha os movimentos empresariais ocorridos ao longo destes anos, principalmente nesses anos de dificuldade em função da crise que enfrentamos, a gente observa empresas obtendo sucesso e, infelizmente, empresas fechando, chegando ao ponto de fechar as portas por estratégias mal definidas. Temos exemplos, N exemplos, o caso Avan, uma estratégia que tem dado resultado, uma estratégia de sucesso, que vem abrindo uma loja atrás do outro, numa estratégia de uma estrutura, uma mega estrutura, uma obra rápida, simples, mas muito bem planejada, sem estoque, e já passaram de 100 lojas abertas pelo Brasil. Também temos duas outras lojas que são referências de sucesso e de insucesso, como o próprio Magazine Luiza, que investiu na plataforma digital, na venda online, e tem obtido um excelente resultado financeiro. Resultado esse refletido, inclusive, na valorização de suas ações no mercado, na Bolsa de Valores, que subiram mais de 1000% desde a abertura do capital. E a máquina de venda, a Ricardo Eletro, que num processo contrário do Magazine Luiza, optou pela abertura de lojas, inchou a folha, o número de funcionários e, infelizmente, obteve um insucesso. Mesmo adquirindo outras redes, está aí passando por dificuldades financeiras, com a dívida imensa, tentando negociar 70% para continuar viva no mercado. Para tratar sobre estratégias, que a estratégia é o que comanda a sobrevivência ou não da organização, a gente pode voltar inclusive no tempo, estudando Clausewitz, estudando o próprio Sun Tzu, ou até mesmo Napoleão Bonaparte, que é um símbolo de um grande estrategista, um estratego, que usava a estratégia como ninguém, o que levou inclusive ele a vencer exércitos 2, 3 vezes maior em número de homens comparado ao exército dele. Nasceu numa pequena ilha e tinha como sonho dominar o mundo, transformar Paris na capital do mundo. E a base dessa transformação, dessas conquistas, que ele foi lembrado, é lembrado até hoje, mas era o nome mais comentado ao longo de 20 anos, só se falava em Napoleão Bonaparte, das estratégias do grande Napoleão. Então, para tratar sobre esse tema, estamos recebendo hoje nos nossos estúdios a administradora Ariane dos Santos, professora, consultora na área de estratégia. A Ariane é formada em administração pela Uniamérica de Foz do Iguaçu, especialista em estratégia empresarial pela UniOeste e mestre em estratégia também pela UniOeste aqui de Cascavel. Seja bem-vinda, professora Ariane, é um privilégio recebê-la, você que também faz parte do quadro de professores da Universidade Paranaense aqui da cidade de Cascavel. Primeiramente, gostaríamos de dar as boas-vindas e também para entendermos um pouquinho melhor sobre estratégia, porque a gente, muitas vezes a gente escuta falando sobre estratégia, pessoas que leem pequenas empresas, grandes negócios, a revista Exame e se consideram grandes estrategistas. Exato. Eu sou um leitor de estratégia, sou da área de finanças, mas leio estratégia, mas me sinto como Mintzberg, tateando o elefante junto com um bando de cego, que cada hora eu pego uma parte do elefante e imagino a estratégia como aquela parte. Então, seja bem-vindo. O que você tem a nos dizer sobre a estratégia, a importância e como montar uma estratégia bem-sucedida para uma organização? Bacana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de conversar sobre um tema tão gostoso que é sobre o ambiente empresarial. Bom, sobre estratégia, ela é extremamente necessária para as organizações, visto que o ambiente empresarial ele está extremamente competitivo, Como você comentou, o índice de mortalidade empresarial no Brasil ele é muito alto.
cerca de 30% das empresas que abrem, né, iniciam as suas atividades hoje, cerca de 30% encerram as suas atividades em até 2 anos, tá? E esse índice ele aumenta ainda se a gente for ver a longo prazo. Em até 5 anos, cerca de 60% dessas empresas elas encerram as suas atividades. E por que isso acontece? Porque o mercado está bem competitivo, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos locais, né? Vamos pensar em farmácias, por exemplo. Se a gente for analisar os grandes centros, quantas farmácias a gente tem, né? Será que a gente consegue contabilizar? E não é somente a área de farmácia. Esses dias a gente foi fazer uma pesquisa de mercado com os alunos daqui da Unipar, aqui em volta da universidade, e a gente contabilizou 9 salões de beleza. Né? Então, o que isso quer dizer? É algo muito bom para o consumidor, né? Porque ele tem várias opções, né, de empresas ofertando serviços de qualidade a preços competitivos, mas é difícil para essas empresas, né? Como é que elas vão sobreviver a esse ambiente? Né? Pense só a esse exemplo que eu coloquei, né? 9 salão aqui num perímetro de 1 quadra. Né? Como é que sobrevive? Então, a gente precisa traçar algumas estratégias empresariais para a gente conseguir se destacar desses concorrentes, senão eles acabam nos passando à frente. Né? Então, a estratégia independe do porte da empresa. Independe do porte. Porque se você citou o caso de farmácias, a gente tem observado grandes redes que têm como estratégia, primeiro, entrar no mercado, determinada cidade, entram com 2, 3, 4 lojas, praticam preços baixos, porque ele tem um grande poder de compra, então eles conseguem comprar pelo volume a um custo menor e praticam esse preço menor com um objetivo muito claro, que é quebrar a concorrência. Então, Exatamente. No primeiro momento, eles entram para dominar o mercado, dominam o mercado, aí restabelece, voltam para um preço padrão. Padrão significa o preço, praticamente o mesmo preço das outras lojas, dos outros concorrentes. E farmácia vende commodities. Sim. O remédio, tirando se é genérico ou o nome clássico, o remédio tradicional, todas as farmácias têm praticamente o mesmo produto. Então, no caso da farmácia, como se trabalhar uma estratégia para conseguir sobreviver nesse mercado altamente competitivo? O primeiro ponto é a gente conhecer o nosso público-alvo, definir o nosso público-alvo, porque a partir do momento que a gente segmenta o mercado, fica mais fácil a gente elaborar alguma estratégia empresarial. Por exemplo, supondo que eu vou abrir uma loja de roupas, tá? Aí tá, qual é o seu público-alvo para abrir essa loja de roupas? Eu não vou definir, porque tem alguns empresários que colocam da seguinte maneira: quem cria uma segmentação acaba se limitando, né? Então, tem alguns empresários que falam, eu não quero fazer isso, então eu vou vender para todo mundo. Então, pensa como seria difícil vender para todo mundo. Pense, se você fosse compor um estoque para desde recém-nascidos, né, bebês, até senhoras de 110, 115 anos, que agora nós temos, né? Então, imagina o quão difícil fica para a gente compor um estoque, certo? E não vamos definir classe social também, não vamos definir poder aquisitivo. Então, imagina a diversidade de produtos que a gente precisa para essa loja. Tá, isso a gente está falando só de estoque. Agora, vamos pensar em comunicação. Tá, você pegou desde bebês até senhoras de 115 anos. Como é que você vai se comunicar? Né? Qual é a mídia adequada? Será que são televisão? Será que é rede social? Então, fica muito difícil se trabalhar com um público muito amplo, né? Então, o interessante, a primeiro momento, é a gente definir um público-alvo. Aí vocês vão ver que fica muito mais fácil. Supondo, vou abrir uma loja de roupa para universitárias. Opa, universitárias? O que o universitário gosta? Aonde que esses universitários estão? Que rede social esses universitários gostam? Qual é a linguagem que esses universitários gostam? Que tipo de produto, que tipo de marca, que promoção que esse tipo de jovem, né, que esse público gosta mais? Então, fica muito mais fácil a gente traçar as nossas estratégias a partir do momento que a gente tem um público muito bem definido, né? E a respeito da farmácia, que foi comentado, tem gente que fala, a farmácia é uma empresa de grande porte.
né? Porque a gente vê que tem algumas redes que já estão consolidadas no mercado. E você comentou, por exemplo, dessa questão de algumas empresas que entram no mercado com um preço competitivo e que depois de algum tempo elas acabam elevando seus preços depois que elas eliminam os concorrentes. E aí talvez algum empresário fale, mas isso não se aplica a mim, eu sou uma pequena empresa. Então eu vou citar aqui um exemplo que a gente vê que a estratégia é necessária até para pequeno empresário. Esses dias eu estava conversando, esses dias não, já faz alguns anos, faz cerca de 4 anos, eu estava conversando com um aluno que ele vende salada, ele vendia saladas, né, produzia. E aí ele falou assim, prof, comecei a produzir salada e comecei a vender. E o custo para eu fazer essas saladas, para minha produção em si, é em torno de R$1,50 o pé, tá? E eu acabo repassando isso para o consumidor a R$3, ok? Ok, tá. Eu falei, muito bom, continue, está cobrindo os seus custos e você tem essa margem de lucro, continue muito bem. Algumas semanas depois ele foi conversar comigo, prof, abriu um concorrente e ele está vendendo, né, a cada pé, enfim, a R$1,50. Como é que ele consegue isso? Eu falei, bom, como ele consegue, isso é algo que a gente tem que tentar identificar. Talvez seja algum fornecedor diferente, alguma infraestrutura diferente, mas a questão-chave é, ele está fazendo isso realmente para dominar o mercado, ter um preço mais competitivo, fazer você encerrar suas atividades e eu tenho certeza que a longo prazo ele vai elevar esses preços, né? Ele falou, então, o que eu devo fazer? Eu falei, então, a sua estratégia atualmente deve ser se manter forte no mercado, né? Não se deixar abalar, talvez reduzir um pouquinho a questão da precificação, porque ele não vai conseguir se manter a longo prazo com esse preço, né? Dito e feito, e aconteceu isso? E aconteceu, depois. Sim, alguns meses depois o concorrente não aguentou e ele aumentou o seu preço. Então, eu gostaria de entender melhor o passo a passo do planejamento, da organização, da estratégia que vai se encaixar desde uma microempresa até uma grande empresa, aproveitando teus conhecimentos na área de estratégia. Mas, para isso, eu convido o nosso telespectador a aguardar para o próximo bloco, onde estaremos explorando mais os conhecimentos da professora Ariane dos Santos sobre estratégia empresarial. Então fique conosco que em breve estaremos tratando mais sobre esse ponto muito importante para as empresas, que é a questão da elaboração da estratégia empresarial. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios.
retomamos depois de uma conversa sobre a estratégia em diferentes empresas, mas agora vamos entender um pouquinho melhor como organizar uma estratégia, como montar o planejamento estratégico de uma organização, independente do porte de uma microempresa a uma grande empresa. Vamos retomar a nossa conversa com a professora Ariane dos Santos. Ariane, como eu começo montando a estratégia numa empresa? Bom, primeiramente, para a gente começar a nossa estratégia, a gente tem que ter bem definido o que a empresa faz, o que ela quer fazer, para quem ela quer fazer, aonde ela quer fazer e de que forma ela quer fazer. Então tem que estar tudo isso muito claro na cabeça do empresário, né? O que ele faz, para quem ele faz e a maneira do que faz, né? Lembrando que a maneira que ele vai prestar esse serviço à comunidade, ele deve pensar o que ele vai trazer de diferente, né? Porque se ele for trazer um produto ou um serviço semelhante, não tem para que existir, né? Vai ser somente mais um no mercado e vai tornar ainda o mercado mais competitivo ainda, tá? Então o primeiro passo é ter isso definido. O que faz, para quem faz e a forma com que vai fazer. O segundo passo é definir a visão empresarial, né? Aonde esse empresário ele gostaria de chegar? O que ele gostaria de ofertar? Ele gostaria de ser referência em alguma coisa? Ser referência para quem? Ser referência no setor, ser referência em qualidade, né? Porque fica muito mais palpável ele direcionar suas estratégias a partir do momento que ele sabe aonde ele quer chegar, certo? Outro fator também que esse empresário ele deve definir são os seus valores, né? Como é que ele vai trabalhar? Como é que os seus funcionários vão trabalhar? Que valores eles vão se pautar a sua conduta, tanto com eles em si, né? Como os funcionários vão se relacionar, quanto esses colaboradores vão se relacionar com a comunidade. Então precisa estar isso definido, tá? Então o primeiro passo é traçar missão, visão, valores. O segundo passo num planejamento estratégico é a gente fazer o diagnóstico, tá? O diagnóstico ele deve acontecer tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. O que seria o diagnóstico no ambiente interno? O empresário conhecer as suas forças e as suas fraquezas. O que ele faz de melhor, o que ele tem de melhor. E a partir desse conhecimento, ele pode continuar investindo nessas forças. Por exemplo, supondo que eu tenho um atendimento diferenciado, ou supondo que eu tenho um maquinário diferenciado, né? Então ele deve continuar investindo nisso, porque esse é o seu diferencial. Então fica muito mais fácil se fazer estratégias a partir dessas forças, porque, por exemplo, supondo que ele identificou que o maquinário ou os seus clientes é o seu diferencial, certo? Então, no momento que ele for fazer uma estratégia publicitária ou no momento de atendimento ao cliente, ele vai destacar esses pontos, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as fraquezas, que eu falei que também é interessante a gente identificar no diagnóstico interno. Quando o empresário ele identifica essas fraquezas, ele vê os pontos falhos, os pontos frágeis, que deveriam ser trabalhados a fim dele se tornar mais competitivo. Então, supondo que ele vê que ele tem poucos funcionários, ou pouco capital de giro, ou investe pouco em marketing, por exemplo, né? Então, fica mais fácil para ele direcionar. Bom, então, a partir disso, o que eu preciso fazer agora, tá? Bom, então aí ele conhece seu ambiente interno, né? A partir das forças e fraquezas. Depois disso, ele precisa identificar o mercado externo, tá? Como é que está essa questão dos concorrentes? Como é que está essa questão do ambiente competitivo, né? Em relação às ameaças, será que existe alguma coisa que poderia prejudicá-lo, né? Alguma legislação que poderia inviabilizar o negócio? Ou existe alguma tendência de mercado que vai substituir o seu produto ou o seu serviço, tá? Da mesma forma, as oportunidades. Será que existe alguma legislação que pode favorecer o seu negócio? Será que existe alguma tendência de mercado, de perfil do comportamento do consumidor, que ele pode transformar isso em um produto ou um serviço e vender mais e lucrar mais, né? Então, o segundo momento, aliás, é fazer esse diagnóstico, tanto internamente e externamente.
Então, é a partir desse diagnóstico que o empresário faz, ele pode traçar suas ações estratégicas, tá? Por exemplo, identificou alguma fraqueza, então as suas ações estratégicas devem ser para corrigir essas fraquezas. Por exemplo, identificou as suas forças, então suas ações estratégicas devem ser para destacar essas forças para a sociedade reconhecer essas forças e querer remunerar essa empresa por conta desses diferenciais que ela tem, tá? Em relação às oportunidades e fraquezas, traçar estratégias para se precaver dessas ameaças e das oportunidades para aproveitá-las e transformar em oportunidades de negócio. Tá? E como você consegue trabalhar com os funcionários e conseguir tê-los juntos, envolvidos realmente na estratégia da empresa? Porque para o empresário é a busca da sobrevivência no mercado e do crescimento, porque toda empresa, salvo raras exceções, são criadas para se perpetuarem. E como você trabalhar isso com os empregados, com os colaboradores? Essa questão dos colaboradores ela é muito importante, né? Porque são os colaboradores que acabam disponibilizando o produto e o serviço para a sociedade. Então, muitas vezes o consumidor ele tem contato mais com o colaborador do que o próprio empresário, né? E como a gente faz isso? Tem alguns empresários que fazem missão, visão, valores e as estratégias empresariais, imprime isso, coloca numa moldura, às vezes coloca na gaveta ou às vezes até pendura, né, na parede e deixa ali e não explica isso para ninguém. O que o empresário deve fazer? A partir do momento em que ele traça essas estratégias e se propõe a fazer algo para o mercado, ele deve conscientizar toda a sua equipe, né? Fazer uma pequena reunião, olha pessoal, a gente vai trabalhar com isso, a gente vai vender isso, a gente gostaria de trabalhar da seguinte forma, o nosso objetivo é esse aqui que a gente estabeleceu, é possível a gente atender? É possível a gente realizar? E outra questão também que a gente deve colocar na empresa é a questão da motivação, né? A gente precisa de funcionários engajados, porque senão eles podem querer sair da empresa e ir para o concorrente levar as nossas estratégias ou não querer colaborar com as nossas estratégias, tá? Tem até um caso que aconteceu em sala de aula que um aluno comentou comigo, que a empresa ela queria reduzir custos, né? Então o empresário fez uma reunião com a equipe e falou, olha, a gente está num momento delicado e a gente precisa reduzir custos. Então esse aluno estava comentando comigo um caso de uma empresa, né, que chegou aos funcionários e colocou a seguinte situação, olha, a gente está com um problema de dificuldade financeira, então se tiver algum funcionário que puder nos compartilhar alguma ideia, né, a fim de que a gente possa reduzir os nossos custos, ela vai ser muito bem-vinda, né? Então o funcionário falou assim, olha, eu tenho uma ideia, eu percebo aqui que a conta de telefone custa em média R$5.000, tá? Tratava-se de uma clínica médica, né? E tinha muito custo com o telefone por conta de confirmação de consulta, enfim. E também porque a clínica ela era referência aqui na região, então tinha muito, naquela época a gente chamava de interurbano, né? E aí esse aluno falou assim, olha, por que vocês não fazem o seguinte? Naquela época, não sei se o senhor se lembra, né? Mas tinha aquela promoção de uma operadora de telefone que a gente podia mandar mensagens ilimitadas a 50 centavos. Então o que esse aluno, que no momento era um estagiário, sugeriu para a organização, né? Olha, por que vocês, ao invés de ligar confirmando essas consultas, por que vocês não mandam mensagem, né? E escreva na mensagem, senhor fulano de tal, o senhor tem uma consulta a tal horário com o doutor fulano de tal, essa mensagem é para confirmar e se o senhor não puder vir, favor ligar para o telefone tal, né? E aí o empresário falou, olha, que ideia bacana, vamos tentar implementá-la. Implementaram a ideia. A conta telefônica de R$5.000 caiu para 150, em média, né? E aí você pensa, poxa, que bacana, né?
Alguns meses depois, esse estagiário falou, vai acontecer alguma coisa comigo, né? Vou receber alguma recompensa ou, no mínimo, vou ser efetivado, porque pensa a contribuição que ele fez para aquele objetivo, para aquela estratégia momentânea, né? E nada, ele não recebeu nem muito obrigado, segundo ele, né? E aí, o que ele disse? Eu falei, tá, e como é que ficou a sua convivência na empresa? Porque eu percebo que você ficou um pouco triste, né? Um pouco desmotivado. E ele falou assim, olha, prof, eu confesso que eu vejo bastante coisa que a gente trabalha aqui em sala de aula, no curso de administração, e que eu poderia aplicar a essa empresa a fim de reduzir custos, a fim de atrair novos pacientes, mas eu não compartilho com o empresário. Porque se eu não fui recompensado uma vez, e eu vejo que ele está ganhando dinheiro com isso, então eu não vejo motivo por querer continuar contribuindo, né? Então, a questão não é só a gente passar a estratégia para os funcionários em si, mas sim a gente dar recompensas a eles a partir do momento que a gente está conseguindo cumprir com esses objetivos, né? E lembrando que recompensa não precisa ser somente recompensa financeira, né? Um muito obrigado, um reconhecimento, um bolinho, um presente, o funcionário já fica feliz. Voltamos à história do Napoleão. Liderar pelo exemplo. Então não adianta nada o empresário montar a estratégia junto com os seus empregados, junto com os seus colaboradores e não dar o exemplo. Então a empresa financeiramente no momento delicado, pedindo o apoio e a compreensão de todos os colaboradores e de repente o dono da empresa aparecendo com um carro 0 quilômetro na porta da empresa. Isso é muito comum. Então é uma dica aí, leiam e conheçam um pouco melhor a história de grandes líderes, entre eles Napoleão Bonaparte, Gandhi, Mahatma Gandhi, Churchill, que inclusive saiu um filme recentemente mostrando a história desse grande líder que foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, liderou a Inglaterra como ninguém, Júlio César e outros grandes líderes que a gente acaba aprendendo pelo exemplo. E também se aperfeiçoar, estudar, fazer uma pós na área de estratégia, quem sabe um mestrado como a professora fez, ou contratar consultores para estar atuando na empresa, porque você que está nos assistindo e é empreendedor, é empresário, está gerando emprego, está gerando renda, e é o que a gente precisa. Porque quando a gente olha o cenário, o que a gente vê? Players a todo vapor, você pega China, Índia, com uma estratégia de país muito bem definida, vamos subir para o país, analisar o país como um todo, uma estratégia muito bem definida, começa com o que tem, que é mão de obra, e com a mão de obra você começa a investir muito em educação e depois passa a oferecer produtos e de repente começa a dominar o mercado por ter produtos tão bons quanto, se não melhores. Então, o exemplo de planejamento desde uma microempresa até um país como um todo. Carece do quê? De gestão. Chega de sermos um país que muito empreende e, infelizmente, poucas empresas sobram de tantos empreendimentos. Como saiu há pouco tempo, os Estados Unidos, uma única empresa tem um valor de mercado superior a $1 trilhão. Significa dizer que a empresa específica, a Apple, com uma estratégia bem definida, estava quase falida 10 anos atrás, se reestruturou, lançou um produto que é um smartphone, o iPhone, e esse produto revolucionou a empresa como os demais produtos que ela tem. Por quê? Uma estratégia bem definida, bem organizada, e uma estratégia que se encaixa numa pequena empresa e até para um país. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, professora Ariane. Teremos outras oportunidades, porque um programa é muito pouco para a gente falar sobre estratégia, mas deu para a gente, pelo menos, aguçar o interesse do nosso telespectador. Bacana. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá
suas sugestões de programas, sugestões de temas, de pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse a participar desse momento especial aqui no programa. E agradeço mais uma vez a sua audiência.